que é o estados epilépticos. Então, vamos dar início à nossa discussão sobre os estados epilépticos, essa entidade muito importante para a neurologia, muito importante para a emergência médica no geral, vai aparecer muito no pronto-socorro, nas unidades de emergência, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho da definição dos estados epilépticos, falar um pouco da epidemiologia, da etiologia, classificação, características clínicas, alguma coisa do eletroencefalo nos estados epilépticos, um pouco também da neuroimagem, do diagnóstico diferencial, tratamento e algumas peculiaridades dos estados epilépticos na criança. Então, estados epilépticos, a definição é quando se tem uma crise, então, que dura mais de 5 minutos, né, de crises contínuas, então isso já caracteriza os estados epilépticos. Os estados epilépticos é quando também a gente tem 2 ou mais crises, entre as quais a recuperação incompleta da consciência, ou quando se não tem uma recuperação da consciência. Lembrando que a gente tem, então, esse que seria o conceito mais antigo, né? Vamos dizer assim, mais tradicional, sem, então, 2 ou mais crises em que não há uma recuperação incompleta da consciência. E um conceito mais atual, até um pouco mais relevante, seria esse, então, de uma crise que dura um tempo maior ou igual a 5 minutos. Por quê? Porque a gente sabe que aqui, então, a gente tem já um potencial muito grande de lesões cerebrais importantes. Então, mais de 5 minutos de crise, eu já tenho, então, uma gravidade importante, um risco de lesões cerebrais. Também vamos relembrar que, historicamente, a gente falava ter uma crise que durava mais de 30 minutos e tudo. Então, esse conceito teve que ter sido revisto, justamente porque a gente sabe que mais de 5 minutos, então a gente já tem potencialmente capaz de gerar sérias lesões cerebrais. Então, é uma emergência médica e neurológica, uma entidade relativamente comum, que às vezes ainda é subdiagnosticada, né? E requer uma avaliação e tratamentos imediatos, já que a gente falou que ela potencialmente pode causar lesões importantes, né? E também eu posso ter várias causas, eu posso ter estados epilépticos então, com prognósticos diferentes e tratamentos diferentes, já que a gente vai ter vários tipos, e cada tipo especial de crise pode gerar, então, estados epilépticos. Então, a avaliação e tratamento requer uma compreensão do tipo desses estados epilépticos, né? Se eu estou falando de um estado epiléptico focal ou generalizado, se eu tenho epilepsia focal ou generalizada de base, qual é a causa disso, se é uma lesão estrutural, se é um insulto metabólico. Então, para a abordagem do status vai depender então dessa caracterização e também da causa subjacente. Tem uma incidência de 7 a 41 casos por 100 mil. Lembrar que é uma incidência alta em criança com menos de 1 ano de idade e em idosos. Então, a gente deve pensar cada vez mais nessa entidade quando a gente está falando, então, em crianças e em idosos. E principalmente em idosos, que também pode ser deletério, tá bom? Ao longo da vida, até 10% dos adultos com epilepsia e 20% das crianças com epilepsia terão um ou mais episódios de estados epilépticos. Então, aí, nos chama a atenção, então, para sempre pensar nessa entidade, nesses epilépticos, e também quem não tem epilepsia também pode apresentar um status de causa outra. Nos adultos, a gente vai ter, então, a lesão estrutural cerebral com as principais etiologias. Nisso eu vou
Lembrar sempre, então, do AVC, TCE, hemorragia subaracnoide, anóxia hipóxica, tumor cerebral. Lembrar também das infecções, são causas importantes de estados como encefalite, principalmente encefalite viral, meningite, abscesso. Lembrar também que a não aderência ao tratamento epiléptico nos pacientes epilépticos também é uma causa importante de status. Também a síndrome de abstinência alcoólica, também a abstinência de medicamentos como benzodiazepínicos, também é uma causa importante de indução de estados epilépticos. E lembrar também das encefalites autoimunes paraneoplásicas, são também entidades potencialmente causadoras de estados epilépticos. Um grupo importante também são os distúrbios metabólicos, principalmente hipoglicemia, encefalopatia hepática, distúrbios relacionados com a ureia, né, uremia, hiponatremia, hiperglicemia, hipomagnesemia, ou seja, os distúrbios metabólicos em geral são potencialmente causadores de estados epilépticos. A própria sepsis, as infecções diversas, infecções graves, são potencialmente causadoras, e os medicamentos também reduzem o limiar de convulsão, como, por exemplo, penicilina G, cefepime, metronidazol, isoniazida, antidepressivos, principalmente triciclos, bupropiona, lítio, clozapina, flumazenil, ciclosporina, lidocaína e bupropiona. Então, são alguns medicamentos que podem, então, reduzir esse limiar de crise e ser potencialmente causadores de estados epilépticos. E sempre é bom lembrar, né, desses medicamentos, que não raro, às vezes, a gente tem sim uma causa não muito clara de estados, quando a gente vai verificar, às vezes são por essas medicações que reduzem o limiar de convulsão. Então, há uma necessidade sempre na abordagem do status de classificá-lo, né? De verificar se a gente está de frente a um status focal ou generalizado, que a gente sabe que tem implicações clínicas diferentes, tem também tratamentos diferentes. É sempre lembrar que no caso dos status focais, né, deve sempre procurar uma lesão estrutural. Então, se a gente estiver diante de um paciente que tem uma crise epiléptica focal, sempre a gente deve lembrar que pode ter uma lesão estrutural adjacente que está trazendo um insulto focal, uma lesão focal potencialmente causadora, então, desse status. Então, sempre nesse caso, a gente vai precisar de um exame de neuroimagem para fazer essa diferenciação, né? Lembrar, então, por exemplo, nas epilepsias primárias generalizadas, a gente tem que tomar cuidado que a fenitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina devem ser evitados, porque isso pode piorar o status, né? Os status, então, se tem convulsões mioclônicas ou de ausência, essas medicações podem piorar. Daí a necessidade, então, de distinguir bem um status focal e um status generalizado, já que eu posso ter então, causas diferentes e abordagens diferentes, como, por exemplo, a gente viu aí no focal, sempre pensando em uma lesão estrutural, e nos generalizados, ter cuidado com algumas medicações que podem piorar o status epilépticos. Tá, então, a gente tem, então, o status focal e generalizado, né? Então, generalizado oriundo, então, por exemplo, de uma epilepsia com crise tônica generalizada, ou então oriundo de uma epilepsia mioclônica, ou então oriundo de crises tônicas, tá? Ou atônicas. Os estados, então, focais, originados, então, de epilepsias focais, principalmente as epilepsias focais motoras, certo? Incluindo a epilepsia parcial contínua. Lembrando também que a gente tem o status epilépticos não convulsivo, em que, na maioria das vezes, o paciente vai apresentar com alteração de nível de consciência, com rebaixamento do sensório, ou coma, e às vezes a gente não vai ter uma expressão motora importante, a gente não vai ter convulsão, então, e a gente vai estar de frente a esses status epilépticos, muito importante, já que é
um diagnóstico diferencial importante para coma, de origem não muito bem explicada, também alguns casos de alteração do nível de consciência de etiologia não muito bem explicada, a gente sempre deve pensar, então, no status epiléptico não convulsivo, que o paciente, então, vai ter essa alteração do sensório do nível de consciência, pode levar a coma, e não tem uma expressão típica de uma crise epiléptica, com a sua expressão motora clássica, tá? Então, sempre pensar também nesses estados epilépticos não convulsivos. É lógico que esses aqui são os mais deletérios, né? Os estados epilépticos que se tem convulsivo com expressão de crise, geralmente tem um prognóstico pior. Os estados epilépticos não convulsivos, geralmente tem um prognóstico um pouco melhor, né? Mas é lógico que quando a gente está falando de estados epilépticos, a gente sempre vai pensar em uma doença grave, com prognósticos não tão bons, que pode aumentar a mortalidade, como a gente vai falar, mas se eu tiver de falar que existe um grau de letalidade, prejuízo menor, talvez o não convulsivo seria em relação ao convulsivo. As características clínicas, né? O paciente com estados epilépticos convulsivos apresentam, né, manifestações motoras características que vão variar de acordo com o tipo de convulsão. Então, se a gente está de frente a um estado epiléptico convulsivo generalizado, por exemplo, devido a uma epilepsia tônico-clônica generalizada, a gente vai ter, então, atividade motora clônica, com perda da consciência, com lebriação esfincteriana, né? Um pós-ictal pronunciado, às vezes grito epiléptico, tá? Então, assim, o status epiléptico convulsivo, ele vai ter as características daquela crise de base, que na grande maioria das vezes vai ser a causa, então, do status, daquela epilepsia de base, que vai ser a causa do status epiléptico, né? Então, por exemplo, paciente com status epiléptico focal motor pode ter movimentos bruscos, restritos a uma área do corpo, geralmente com consciência preservada, né? Alguns movimentos com expressões motoras de membros, né? E, às vezes, o paciente mantém com a consciência preservada. Lembrando que esses estados generalizados, bilaterais, com essa expressão motora clônica importante, com perda de consciência, tendem a ser mais graves, né? Tendem a gerar lesões de forma a ter mais graves do que um estado focal, por exemplo, sem perda de consciência, né? Então, lembrando aí dessa diferenciação. Então, toda crise, toda epilepsia é potencialmente causadora de status, e o status vai ter as características, então, dessa epilepsia de base, desse tipo de crise de epilepsia de base. Então, eu posso ter status, então, mioclônicos, status devido à crise de ausência, status tônicos, né, status clônicos, né, e por aí vai, certo? Aqui um exemplo, então, de um eletroencefalograma, que é o exame de base, então, para o diagnóstico de status epiléptico. Então, a gente pode ver aqui, então, os disparos, né, uma atividade epileptogênica, aqui, por exemplo, em F4, com inversão de fase em F4, e que a gente tem, então, ondas epileptiformes, espículas aqui, e espículas ondas aqui em F4, caracterizando, então, um status, um eletro de um status epiléptico, certo? Aqui também, um eletroencefalograma com uma atividade lenta aqui, uma atividade aqui focal lenta, sugestiva também, de um status epiléptico, é lógico que dentro de um contexto clínico também, né? Aqui também, um eletroencefalo com as alterações, então, com a notificação aqui, sugerindo, então, uma atividade epileptogênica dentro de um contexto, então, de um paciente que fecha critério para status epilépticos. Lembrando sempre que a neuroimagem é de grande valia em status, né? A TC de crânio sem contraste deve ser realizada depois da estabilização desse paciente, já que as lesões estruturais
podem ser causadores, então a tomografia pode mostrar uma hemorragia, por exemplo, aguda, hipodensidade focal, indicativo de isquemia, e até as lesões com efeito de massa, né? Lembrando que também a ressonância magnética é o melhor exame para mostrar as lesões estruturais que pode causar ou classificar o status epiléptico, mas nem sempre essa ressonância vai estar disponível, é um exame também mais caro, um exame de uma realização mais complicada. Então, na emergência, muitas das vezes, nós vamos utilizar, então, a tomografia para, sem contraste, para avaliar, então, esses pacientes em busca de uma lesão estrutural, de uma lesão focal potencialmente causadora desses estados epilépticos, né? Então, tá aí a imagem, então, novamente pode nos mostrar lesões de efeito de massa, alterações hipocampal, também pode nos mostrar a presença de sangue, alterações, então, sugestivas de isquemia, né? Então, tá aí alguns dos achados que a gente pode ter na neuroimagem nesses pacientes com status epilépticos. Um exemplo, então, está aí uma tomografia de um paciente com status epilépticos que evidenciou, então, um sangramento, né? Um sangramento agudo aqui, um sangramento aqui também crônico agudizado, que, então, um hematoma subdural, até com desvio de linha média, que já começando a ser importante, né? Então, um paciente com status epiléptico que tinha um hematoma subdural subjacente, então causador desse status epiléptico, isso foi evidenciado na tomografia de campo. Aqui uma ressonância magnética, então mostrando uma alteração de sinal aqui em tálamo, em núcleos basais, aqui mostrando também uma restrição de difusão aqui em ínsula e córtex cingulado, mostrando característico, então, de uma alteração metabólica, né? De uma alteração metabólica causando, então, o status epiléptico. Lembrando, então, que a ressonância também pode corroborar, então, status de natureza toxicometabólica, metabólica, como as alterações decorrentes, por exemplo, do alcoolismo, das alterações do magnésio, das alterações também associadas à encefalopatia toxicometabólica ou encefalopatia hepática, por exemplo. Então, a ressonância pode nos mostrar uma lesão estrutural e também corroborar transtornos toxicometabólicos, como, por exemplo, alterações características de acúmulo de manganês na encefalopatia hepática. Então, o diagnóstico do status epilépticos é eminentemente clínico, então a gente sempre vai lembrar do conceito. Então, é um paciente que tem, então, uma crise que dura igual ou mais do que 5 minutos. Então, um paciente que tem 2 ou mais crises, em que se não tem o recobrimento da consciência de forma total entre essas crises, ou tem um não recobrimento da consciência, né, entre 2 ou mais crises, também fecha o conceito de estados epilépticos, né? Então, às vezes a gente vai identificar movimentos automáticos, mioclônicos, ou qualquer característica que pode identificar uma lesão estrutural focal, a gente sempre deve correr atrás disso. Então, de suspeitor desse status, lembrar, então, de um exame neurológico detalhado, importante, para fazer diagnóstico de forma mais sutil, ou então de lesões focais no status epiléptico. Então, sempre no status epiléptico, a gente vai atrás dessas manifestações sutis que podem corroborar o diagnóstico, podem nos dar pistas diagnósticas, né? Sempre a gente vai correr atrás disso, de movimentos automáticos, de mioclonias, ou então de qualquer movimento assimétricos
que podem, então, os direcionar para esses estados, principalmente perante uma lesão estrutural focal. Não há necessidade de aguardar um eletroencefalograma para fazer o diagnóstico. A gente sabe, então, que o eletroencefalograma é um exame que requer tempo de realização, né? E a partir, então, de 5 minutos de PISE, a gente potencialmente já é capaz de gerar uma lesão cerebral, então a gente não vai esperar o eletroencefalo para dar diagnóstico do estados epilépticos. O diagnóstico é eminentemente clínico, com a crise seguindo aquele conceito que a gente já falou. Bom, agora, é lógico que o eletroencefalograma é importante no diagnóstico de formas mais sutis de status, né? Às vezes, será que realmente é status? Será que a gente está perante um paciente com rebaixamento do nível de consciência, com coma? Será que realmente a gente está de frente de um status com uma manifestação clínica mais sutil, um status mioclônico, ou então um status que não expressa crise, né? O status epiléptico não convulsivo, então o eletroencefalograma é importante, então, no diagnóstico nessas situações. Mas sempre lembrando que nós não vamos aguardar o eletroencefalo para tomar conduta perante os estados epilépticos. Então, sempre pensar nos diagnósticos diferenciais, a gente vai ver que distúrbios de movimento é muito importante. Será que nós estamos de frente a um paciente que está expressando um movimento involuntário? Será que isso é crise? Será que isso é status? Principalmente quando eu estou falando de status focal, será que isso é um distúrbio de movimento? Será que a gente está de frente de algum outro tipo de coisa, de um tremor, né? Então, sempre a gente deve fazer esse diagnóstico diferencial, né? Lembrar também das encefalopatias, que são potencialmente causadoras de crise, né? Então, sempre pensar de a gente estar de frente a um paciente que tenha algum grau de comprometimento encefálico, tóxico metabólico, por exemplo, ou isquêmico, que pode estar, então, gerando um quadro até de status, ou então que pode estar mimetizando isso aí. Então, é um diagnóstico diferencial importante, as encefalopatias. E lembrar também do CNEP, né, das crises não epilépticas psicogênicas, os estados epilépticos psicogênicos. Isso é muito importante a gente lembrar. Não é raro aparecer no pronto-socorro paciente com transtornos somatoformes, com transtornos neuropsiquiátricos, com alguma alteração psicogênica, né, que está induzindo então movimentos que às vezes se confundem com crises convulsivas, e a gente tem que fazer esse diagnóstico diferenciado, né? Isso não é raro também a gente ver tratamentos de estados como se fossem estados epilépticos, então quadros psicogênicos. É lógico que, na dúvida, nós vamos ter que tratar com estados, que é a entidade mais grave, né? Mas sempre estar atentos para fazer essa diferenciação, né? Sempre estar atento para fazer essa diferenciação. Lembrando que nos estados psicogênicos eu tenho algumas pistas, como, por exemplo, movimentos fora de fase, movimentos, às vezes, de pedalar, movimentos de vai e vem cervical, às vezes também crises em que eu tenho olhos cerrados, né? Geralmente acometem indivíduos do sexo feminino, jovem, que esteja passando por alguma pressão psicológica, algum transtorno psiquiátrico. Então, a gente deve lembrar então dessas crises psicogênicas e do status epiléptico psicogênico. Nem é sempre fácil de fazer essa diferenciação, mas é uma diferenciação muito importante que a gente vai ver muito no pronto-socorro. Tá bom? Pois bem, então depois desse diagnóstico, vamos falar então um pouco do tratamento, né? Então, é uma emergência médica, é um item, então, dos capítulos da abordagem no pronto-socorro. Então, inicialmente, a gente vai estar de frente de um paciente grave que necessita, então, de uma examinação neurológica breve, mas também necessita de a gente verificar
como está a circulação, a respiração, né? A gente vai sempre ofertar oxigênio para aqueles que necessitam, sempre a gente vai também fazer 2 acessos venosos calibrosos, tá? Então, para ter na mão esse paciente do ponto de vista hemodinâmico, monitorizar bem esses pacientes, tratar os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Vale lembrar que sempre os transtornos metabólicos associados à glicose, eles são potencialmente causadores de crises epilépticas e, às vezes, a gente não dá esse devido valor, então sempre verificar a glicemia desse paciente que esteja nesse estado epiléptico. Então, sempre também realizar essa monitorização cardíaca, oximetria de pulso, tomar cuidado com os sinais vitais desse paciente. E lembrar sempre, quando a gente estiver de frente em um estado epiléptico, a gente considerar, então, uma reposição de glicose junto com tiamina, sempre, tá? De forma endovenosa. Tá bom? E aí, a primeira linha, então, a terapia inicial, a gente vai fazer com benzodiazepina. Então, aqueles pacientes que chegarem com crise, principalmente na nossa realidade, a gente vai usar o tratamento com diazepam, né? O diazepam é endovenoso, nessa dose aqui de 0,15 miligramas por quilo EV, né? Até 10 miligramas por dose. Lembrando que eu posso repetir isso, algumas literaturas falam até 40 miligramas, né? Então, a gente pode realizar até 4 ampolas de diazepam aí de 10 miligramas, tá certo? Lembrando que nunca diluir, né? Esse diazepam, se a gente dilui, ele precipita, pode perder a ação, tá? Então, a gente vai fazer endovenoso, sem diluir, de forma lenta, para evitar, então, a depressão respiratória. Lembrando que deve-se evitar também o diazepam IM, né? Porque no uso IM, a gente pode ter uma absorção errática desse diazepam, então, pode ser que esse diazepam não age agora, vai agir futuramente, pode pegar a equipe desprevenida, então, até o paciente de forma aleatória em essa ação dessa medicação. Então, com essa absorção errática via IM, a gente vai preferir sempre diazepam endovenoso, tá certo? Na ausência de um acesso venoso, e isso acontece principalmente nos pacientes obesos, nos pacientes pediátricos, a gente pode utilizar, então, o midazolam IM, mas nunca o diazepam, tá certo? A segunda linha de tratamento, então, a gente vai fazer com a fenitoína, com fenobarbital, com ácido valproico e com o leve tiracetam, né? Então, essa que vai ser a sequência. Então, chegou em crise refratária, a gente vai monitorizar o paciente, vai verificar a glicemia, dar glicose com tiamina, né? Sempre considerar, monitorizar todos os dados vitais, fazer o acesso venoso, né? Iniciar, então, o diazepam, a primeira medicação, né? Endovenosa, até 40 miligramas, né? Na dificuldade de usar o diazepam, a gente pode também lançar a mão do midazolam. Se o paciente manteve crise, mesmo após o uso dessa dose alta, né, de diazepam, a gente vai passar, então, por uma segunda fase, então, que na nossa realidade a gente utiliza, então, a fenitoína, né? Então, a gente vai usar aqui, se não melhorou, se não cessou o quadro com diazepam, a gente vai partir para a fenitoína na dose, então, de 15 a 20 miligramas por quilo, nunca mais, sempre tomando cuidado para nunca fazer mais de 50 miligramas por minuto dessa infusão, né? Já que essa fenitoína pode trazer arritmias cardíacas, a gente fazer numa dose rápida, sem fazer essa administração rápida, né? Aqui também, em alguns centros, a gente tem também o ácido valproico endovenoso, que a gente vai utilizar, então, na dose de 20 a 40 miligramas por quilo, né? Ou então o levetiracetam, que a gente pode utilizar na dose, então, de 40 a 60 miligramas por quilo. O que é interessante é assim, que isso vai depender também
do tipo de estados epilépticos, né? Então, do tipo de estados epilépticos. Se a gente tiver de frente um estado epiléptico focal, a gente pode fazer o diazepam, se não melhorou, partir para a fenitoína, né? Partir para a fenitoína. Porque a gente sabe que a fenitoína não piora e melhora o status epiléptico focal. Mas se a gente tiver de frente um status epiléptico generalizado, por exemplo, um status mioclônico ou um status por crise de ausência, então a gente vai tentar a primeira dose de diazepam, né, o benzodiazepina, mas se não melhorar, a gente vai preferir, então, ácido valproico e levetiracetam, pensando que a fenitoína pode, então, piorar o status epiléptico de algumas crises generalizadas, como o status mioclônico e o status de ausência, tá certo? E aí, sempre aqui, então, fazendo corrigindo as anormalidades metabólicas quando presente, né? Já que as anormalidades metabólicas são potencialmente causadoras de estados epilépticos e também podem ajudar a manutenção de um estado epiléptico. Então, sempre a gente vai estar aqui tentando corrigir, então, as anormalidades metabólicas que, porventura, estejam presentes aí em um paciente com estados epilépticos, certo? Então, tá aí. Pois bem, depois de ter passado por essas medicações, né? Então, diazepam, fenitoína, se for um status focal, ou um status generalizado que não seja mioclônico de ausência, diazepam, levetiracetam e ácido valproico para aqueles estados generalizados que sejam mioclonia e ausência, né? E se não melhorar, a gente vai pensar, então, para partir para o uso do fenobarbital, tá? Do fenobarbital, geralmente aí na dose de 10 miligramas por quilo a 20 miligramas por quilo. Lembrando sempre que quando a gente for iniciar esse fenobarbital, essa medicação pode rebaixar muito o paciente, pode trazer uma diminuição do nível de consciência, então isso pode gerar até uma necessidade de uma intubação endotraqueal. Então, sempre que a gente vai partir, então, para o uso do fenobarbital, a gente vai, então, pensar que esse paciente pode evoluir com a necessidade de uma intubação, então, orotraqueal, certo? Pois bem, se a gente está de frente a um paciente com status, que nós já utilizamos diazepam, fenitoína, fenobarbital, né? Quando eu estou falando de um status não mioclônico, não de ausência. Ou então, quando a gente estiver de frente a um status mioclônico de ausência, a gente vai tentar primeiro diazepam, né? Depois levetiracetam ou ácido valproico. Não melhorou, a gente pode considerar, então, o fenobarbital. Pois bem, se não melhorou até aqui, nós podemos considerar, então, que a gente está de frente a um status epiléptico refratário, que a gente vai precisar, então, dessa intubação orotraqueal para a utilização, então, de midazolam, propofol ou, então, alguns outros barbitúricos, tá bom? Lembrando que quando a gente está de frente a um status epiléptico refratário, a gente deve pensar que a gente pode precisar, então, dessa monitorização com eletroencefalograma, já que esse tratamento dos estados refratários, nós vamos ter que ter a ajuda desse exame para mostrar, então, que esse paciente saiu das descargas epileptogênicas frequentes, que esse paciente entrou em um estado de supressão, para a gente poder, então, diminuir essas medicações sedativas, vamos assim, tá bom? Então, chegou aqui nesse status refratário, a gente vai, então, considerar monitorizar o paciente com eletrocefalograma, considerar, então, midazolam, propofol e alguns outros barbitúricos, né? Lembrando, então, que a dose inicial do midazolam 0,2 miligramas por quilo, fazer um bolus, então, venoso, e deixar isso aí 2 miligramas por minuto, né? Deixar também uma infusão contínua aí também de 0,1 miligramas por quilo por hora, né? Então, essas seriam as doses básicas, então, do midazolam. Também a gente pode pensar em utilizar propofol, então a gente pode ter uma dose de 1 a 2 miligramas por quilo, e também
manter isso aí de uma forma mais contínua, tá bom? Então, lembrando que se a gente estiver no estado refratário, que já utilizou todas aquelas medicações e o paciente não melhorou da crise, não melhorou do status, a gente vai ter, então, pôr esse paciente em ventilação mecânica e utilizar, assim, drogas como midazolam, propofol e alguns barbitúricos, tá certo? Aqui só revendo as doses de algumas medicações. Então, lembrando que nessa primeira linha aqui, diazepam, a gente pode usar de 0,15 ou 0,2 miligramas por quilo, né? Essas medicações, então, de segunda linha, a gente vai ter a fenitoína, e a gente pode usar 20 miligramas por quilo, mas a dose pode ser aí, de 15 a 20 miligramas por quilo. O ácido valproico, 20 a 40 miligramas por quilo. Levetiracetam, a gente pode utilizar aí 2.000 a 4.000 miligramas. Também uma medicação importante, né, que eu não tinha falado anteriormente, a lacosamida pode ser utilizado aqui também, nessa sequência, nos estados principalmente focais. E aí, a terceira linha, então, naqueles estados refratários, a gente vai, então, entubar o paciente, levar para ventilação mecânica e utilizar, então, propofol, midazolam, alguns barbitúricos e também a ketamina, né? A ketamina é uma medicação também importante para essa terceira linha nesses estados refratários, né? Às vezes, a gente até utiliza isso aqui, o paciente não melhora, a gente lança a mão da ketamina e o paciente tem uma boa resposta. Então, lembrar que a ketamina é uma medicação aí também importante de terceira linha nesses estados refratários, né? Então, recentemente, a gente teve um status que melhorou mais com a ketamina, tá certo? Então, nesse tratamento, o EEG é essencial durante o tratamento do status, a fim de confirmar que as convulsões foram tratadas adequadamente. Então, a gente não vai utilizar o eletroencefalo para o diagnóstico é clínico. O eletroencefalo, então, é para nos ajudar a falar quando isso foi tratado, quando houve a remissão, então, das alterações eletrográficas, das ondas epileptogênicas, então, causadoras das crises, né? Então, ele vai nos orientar ao uso dos medicamentos anticonvulsivantes e vai avaliar, então, o nível dessa supressão, né, dessa supressão alcançada pelas medicações, e dessa forma, então, eu posso, então, achar que esse estado já está sendo tratado e programar, então, a diminuição dessas medicações endovenosas. Então, é isso. O diagnóstico é clínico e quando eu estou em estados refratário, o eletroencefalo vai me ajudar para mostrar que a gente está tendo um sucesso com o uso das medicações contínuas aí com o paciente entubado e após eu ter regularização desse eletroencefalo até chegar no estado que a gente chama de supressão, a gente vai pensar que esse paciente já foi tratado e a gente pode, então, tirar esse paciente desse coma induzido com essas medicações. Não está bem definido a duração ideal do tratamento do status epiléticos refratário, né? Mas, em geral, a gente vai deixar esse paciente entubado com essas medicações endovenosas, tipicamente continuadas durante 24 horas depois dessa supressão do eletro, né? E, às vezes, na falta desse eletro, que a gente vê que não são todos os centros que têm esse eletroencefalo, na falta desse eletro, a gente pode, então, de forma um pouco que uma evidência um pouco não tão boa, mas deixar esse paciente, então, sedado, com esse coma induzido entre aí 24 e 48 horas, para a gente, então, pensar em diminuir essas medicações para verificar se esse paciente está já livre desse estado epilépticos. O prognóstico dos estados epilépticos vai depender fortemente da etiologia subjacente, né? Lembrando que os estados com uma expressão motora, eles tendem a ser mais graves
do que o status não convulsivo, né? Tem um prognóstico pior do que o status não convulsivo, mas o prognóstico vai depender da etiologia de base, né? Por exemplo, status em que é decorrente de lesões com grande efeito de massa, status decorrente de isquemias maciças, então isso aí tem um pior prognóstico, então o prognóstico desse status vai estar atrelado a essa etiologia subjacente, né? E aí, ó, lembrar que o status está associado de forma independente com aumento de mortalidade e sequelas neurológicas, tá? De forma isolada. Então, se a gente tem um paciente que teve um status epiléptico independente da causa, a gente pode pensar, então, que esse paciente pode evoluir de uma forma mais grave, ter uma maior mortalidade e ter uma chance de sequelas neurológicas maiores, tá certo? Então, daí a importância e gravidade dessa doença, dessa entidade, né? Algumas peculiaridades do status epilépticos na criança, né? O status epiléptico febril é a etiologia mais comum na criança, né? Então, crises decorrentes de febre, né? De febre em alguns pacientes predisponentes é a forma mais comum do status epiléptico, né? 10 a 20% das crianças com epilepsia terão pelo menos um episódio de status epilépticos na vida, né? Então, ou seja, uma frequência até alta, né? Isso aí. E quando a gente não tem acesso endovenoso, né, nesses pacientes pediátricos, a gente pode lançar a mão, então, do midazolam bucal, midazolam nasal, tá certo? E midazolam IM, ou até mesmo diazepam retal. Lembrar também que nas crianças, né, às vezes nos estados refratários, a gente pode considerar imunoterapia, né? A gente pode considerar imunoterapia, então, por exemplo, uma pulsoterapia com metilprednisolona para o resgate desses estados refratários na criança, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, uma pequena análise, então, do status epilepticus. Agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês, segue aí meu e-mail para qualquer dúvida, para qualquer eventual discussão, tá certo? Estarei à disposição sempre de vocês, tá? Obrigado novamente à Neuroliga, à coordenação por essa oportunidade. E eu vou deixar aberto aqui também, né? Um tempinho para a gente fazer algumas discussões, tirar algumas dúvidas, alguma eventual dúvida que aparecer aí a respeito do estado de secretário. Ok, Matheus? Muito obrigado. Então, está aberto, então, para a gente falar um pouquinho sobre as dúvidas e te responder alguns questionários. Então, em nome de toda a Liga Neuroliga Norte Mineira, agradeço a disponibilidade para palestrar no nosso simpósio. Nós tivemos muitos elogios na palestra do senhor, no chat da nossa live. Eu vou ler algumas das perguntas feitas pelos nossos participantes. Pergunta número 1, de Luiz Freitas. Professor, por que na emergência é dada preferência ao diazepam EV, sendo que na primeira linha temos também o midazolam intramuscular, que poderia ser administrado mais rápido? Na realidade, eu posso até considerar isso de forma até cultural mesmo, tá? Não seria... A gente tem os dois para utilizar, então não vou... Assim, eu falei mais do diazepam justamente porque é o que a gente mais utiliza na nossa prática, tá? Mas ele tem um efeito similar e a gente pode utilizar os dois. Eu não vou dizer que um está na frente do outro, tá certo? Então, é mais por uma questão mesmo de experiência com a medicação, uma questão mesmo cultural, tá bom? Tem alguns determinados serviços que já preferem mesmo o midazolam, né? Então, a gente sabe que são dois benzodiazepínicos bons, inclusive até o próprio midazolam pode ter até algumas vantagens, né? Tem uma meia-vida até um pouco mais curta, mas isso eu penso que seria mais por questão de experiência mesmo com a medicação e com a cultura de cada serviço mesmo, tá bom? Tem alguns serviços que até preferem midazolam. Então, cada um vai ter seus pontos
positivos e negativos, mas são medicações que equivalem e vai depender mesmo do fluxograma de cada serviço e da experiência de cada um, tá bom? Pergunta número 2, do Marcos Mota. Dr. Daniel, mulheres com alterações hormonais próximas à menopausa, teria isso alguma relação com status epilético único? As alterações hormonais, elas são possivelmente possíveis causadoras de crise, né? A gente tem as epilepsias que a gente chama catameniais, crises que acontecem mais na época da menstruação, crises que são deflagradas pelo ciclo menstrual. Agora, sim, falar isso de forma assim, não relacionada é um pouco difícil. Eu poderia dizer assim, que em algumas pessoas que têm uma predisposição, ou que têm epilepsia prévia, ou que têm alguma lesão estrutural prévia, ou seja, em um contexto maior, já de uma predisposição maior, as alterações hormonais podem ser um gatilho, podem ser potencialmente um gatilho, tá certo? Difícil eu dizer assim que, chegou na fase, então, da menopausa, da alteração hormonal, eu tenho que ficar com medo de status, de crise, eu acho que a gente não deve levar por aí, né? É um elemento potencialmente associado a uma pessoa que já tem uma predisposição, que já tem uma epilepsia prévia, tá bom? Tem essa associação, até porque eu tenho as epilepsias catameniais, né? Mas, assim, é dentro de um contexto maior, dentro de um fator de risco maior, vamos dizer assim, tá bom? E a terceira e última pergunta, do Douglas Carvalho. Dr. Daniel, como diferenciar uma crise de ausência de síncope, já que o tratamento é diferente? Então, assim, a crise de ausência, geralmente ela dura poucos segundos, né? Geralmente ela dura de 3 a 10 segundos, não mais que 20 segundos. Geralmente não tem um pós-ictal pronunciado, eu estou falando de uma crise de ausência típica, né? Pode acontecer várias vezes por dia, piora com a hiperventilação. Enquanto a síncope também ela é rápida, mas talvez o que a gente mais diferencia aqui, talvez seria as manifestações associadas. Então, geralmente na síncope, o paciente vai queixar de um escurecimento visual, né? O paciente vai queixar de palpitação, o paciente pode ter alterações autonômicas, alterações, por exemplo, cianose, né? O paciente, às vezes, percebe que vai vir e aí já deita, já senta, então isso faz com que não ocorra assim, que aí então eu tenho uma melhora da chegada do sangue para o encéfalo. Então, assim, talvez o que mais nos ajude nessa diferenciação seja essas manifestações associadas, decorrentes, então, da síncope. Enquanto na ausência, não. Na ausência, a gente não vai ver o paciente falar que previamente houve um escurecimento visual, que teve associado, talvez, palpitação, cianose, palidez cutânea. Na crise de ausência era ali. Começou, o paciente para o que estava fazendo, estou dizendo da ausência típica, com 10 segundos no máximo ele volta como se nada tivesse acontecido, né? Um evento bem breve. Enquanto na síncope o paciente pode falar que antes de perder a consciência teve um escurecimento visual, teve palpitação, né? Ficou pálido, né? E às vezes ele vai ver que vai vir, deita ou senta para melhorar então a oxigenação cerebral e isso às vezes até evita a deflagração da síncope. Então talvez esses elementos sejam mais importantes para diferenciar um dia, tá bom? Ótimo. Doutor Daniel, novamente a gente agradece sua disponibilidade, seu tempo mesmo para dar essa palestra para a gente, foi muito boa. E peço a todos os presentes no momento para aguardar